Olá, meu nome é Pericles Zimmermann, sou voluntário da Epistemologia. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a Síndrome de Cassandra aplicada à epistemologia. Então, são duas partes. O vídeo consiste numa primeira parte, onde a gente vai explicar o que é a Síndrome de Cassandra, de uma forma bem simples, sem entrar em muitos detalhes, só para que vocês possam entender a ideia. E numa segunda etapa, a gente vai explicar como que a Síndrome de Cassandra ela ocorre dentro da vida abstêmia. Como que ela pode ocorrer com pessoas que estão iniciando o processo de abstinência, normalmente ocorre com essas pessoas. Tá legal? Então fica comigo até o final do vídeo, que é um tema muito interessante. Bom, então vamos explicar o que é a Síndrome de Cassandra. Basicamente é uma lenda grega, né, onde Cassandra é filha de Príamo, e o deus Apolo se apaixona por ela, dando a ela alguns poderes, né? E entre esses poderes, o poder da clarividência. Né? Então, Cassandra é uma vidente, uma clarividente, ela consegue ver situações que podem ocorrer no futuro. Ocorre que a Cassandra explica para as pessoas essas situações e as pessoas não a levam a sério. Tá? Então, a lenda grega basicamente consiste nisso. É uma pessoa que consegue prever o que vai acontecer, explica para os outros isso, e as pessoas não a levam a sério. Então essa é basicamente a ideia da Cassandra na lenda grega. Existem muitas outras opiniões sobre isso, né, quando se estuda o tema. Costumam dizer que a Cassandra seria o nosso superego, ou que seria a nossa voz da consciência, que seria uma espécie de lucidez, e que a gente às vezes ignora, e ao ignorar esse elemento, a gente acaba se metendo em rascadas na vida, né? Seria uma espécie de moral interna que existe em cada um de nós, né? Um conceito talvez até ético, né? Alguma coisa nesse sentido, tá legal? Então, essa é a história de Cassandra. Alguém que explica o que vai acontecer, ou que você pode sentir algo que pode acontecer se você praticar determinada conduta, e você acaba você acaba ignorando isso, não levando isso a sério. Então essa era a primeira parte do vídeo, onde eu explico o que é a síndrome de Cassandra. Então agora a gente vai entender como que essa síndrome de Cassandra pode ser aplicada à epistemologia. Para quem quiser saber mais sobre a síndrome de Cassandra, pode procurar bastante na internet, tem muitos vídeos na internet sobre o tema. Tá? Então agora, como que a gente aplica a síndrome de Cassandra à epistemologia? Isso que a gente vai ver agora. Bom, a síndrome de Cassandra aplicada à epistemologia, ela ocorre da seguinte forma: é mais uma daquelas 29 síndromes abstêmias, ou síndromes que ocorrem durante o processo de abstinência, e não síndrome de abstinência, tá? Mas são síndromes que ocorrem durante a vida abstêmia. Existem muitas síndromes, e a síndrome de Cassandra, é apenas uma delas. Inclusive está num livro, eu tenho um livro sobre o tema, tá? Que é o Abstemiopatias. Nesse livro eu falo sobre várias síndromes, e entre elas sobre a síndrome de Cassandra. Bom, dentro da abstinência, a gente pode dizer o seguinte: quem que seria a Cassandra? A gente entende que a pessoa que tem mais experiência, ou seja, aquele que saiu da adicção, que saiu da drogadição, já faz alguns anos, por exemplo, um abstêmio que tenha 5, 10, 15, 20 anos de abstinência, ele consegue visualizar esse trajeto pelo qual ele percorreu, e ele consegue apresentar as dificuldades para quem está iniciando. Certo? É o caso do padrinho ou da madrinha de grupos anônimos, é o caso de um abstêmio mais experiente. Dentro da epistemologia a gente chama de abstêmio maior, ou abstêmio maior real, ou mega abstêmio. São 3 tipos de abstêmios mais experientes, né? Então, esses abstêmios mais experientes, eles já passaram, já trilharam esse caminho da abstinência, e eles podem prever determinadas situações que vão ocorrer e como a pessoa pode lidar com elas. Tá? Por experiência própria. É uma situação empírica, eles já passaram por isso, então eles dão aconselhamentos, dão dicas, recomendações para pessoas que estão iniciando a jornada. Tá? Essa é a função básica de grupos anônimos e tudo mais. Né? Bom, é um feedback, né? Basicamente é um feedback, é a opinião de alguém que já passou pelo problema, e tentando explicar quais são as dificuldades, quais são os percalços desse caminho.
Bom, como que ocorre essa síndrome de Cassandra? Então, a síndrome de Cassandra normalmente ocorre com os abstêmios que estão no início da vida abstêmia, né? A gente chama de abstêmio mínimo ou abstêmio menor, que seriam pessoas até 2 ou 3 anos de abstinência. Nessa fase, é que normalmente pode ocorrer a síndrome de Cassandra. Então, é mais ou menos assim. Eu vou exemplificar, que aí fica mais fácil de entender. Um abstêmio procura um colega, um padrinho, né, alguém que tem mais tempo de abstinência e pede uma sugestão, uma recomendação sobre determinada situação da vida. Então, por exemplo, ele quer sair de um emprego, ou quer entrar em um relacionamento, ou quer tomar determinada decisão, saber se vai ter tal local, participar de uma festa, ou qualquer situação assim, no início dessa vida abstêmia. Então, ele procura um padrinho e pede uma orientação. Aí esse padrinho presta essa orientação, ele dá essa orientação, essa recomendação, essa sugestão a esse abstêmio mais inexperiente. Esse abstêmio mais inexperiente, agora, ao receber essa sugestão, ele pode acatar essa sugestão ou acatar ela de um modo diferente ou simplesmente ignorá-la. Tá? Então nós teríamos aí a síndrome de Cassandra nessas modalidades. Então veja só, se a sugestão se o abstêmio mais novo, ele nem pede orientação, ele toma as decisões sozinho, por si mesmo e tudo mais, a gente pode dizer que existe uma síndrome de Cassandra aí selada, lacrada, né? Onde a pessoa ela toma a decisão, o abstêmio toma a decisão e não está nem preocupado com o que vai ocorrer, ele ignora completamente qualquer orientação que lhe seja dada. Tá? Então esse é um nível da síndrome de Cassandra. Nós podemos ter um outro nível dessa síndrome de Cassandra, que seria uma síndrome de Cassandra indiferente, ou uma síndrome de Cassandra abstraída, né? Então, como que ela ocorre? O abstêmio ele pede uma recomendação, pede uma orientação, o colega mais experiente fornece essa recomendação, mas ela não é aceita. Ela é assim, como é que eu posso dizer? Ela é ignorada. Tá? Então ele recebe a orientação, todo mundo pontua para ele, todos os colegas pontuam para ele o que ele deve fazer e ele acaba fazendo o que ele deseja, ignorando completamente as recomendações que foram dadas. Então veja, no primeiro momento a gente tem aquela síndrome selada ou lacrada, quando ele nem pede orientação, nesse segundo momento ele pede orientação, mas não acata. Tá? Então a gente teria essa síndrome de Cassandra nessa outra modalidade abstraída ou indiferente. Nós ainda temos um terceiro nível dessa síndrome de Cassandra, que poderia ser um nível divergente, né? Um nível de uma espécie de dissensão, né? Alguma coisa nesse aspecto. Como que seria esse nível? Ele aceita a sugestão que lhe é dada, né? Então o abstêmio mais inexperiente ele procura uma sugestão, ele aceita essa sugestão, mas a aplica de um modo diverso. Então veja só, ele procura uma orientação, ele recebe a orientação, só que ele procura um caminho alternativo. Ele dá o jeitinho brasileiro dele para resolver o problema. Né? Então ele, por exemplo, ele procura uma sugestão sobre sair do emprego no início da vida abstêmia, se isso é válido ou não. O colega mais experiente lhe dá uma sugestão, vamos imaginar que ele dê a sugestão de que ele se mantenha no emprego por determinadas situações pessoais que eles conversaram, e ele deu essa sugestão. E esse colega mais inexperiente acaba aceitando essa sugestão, ele se mantém no emprego, mas agora ele não vai todos os dias da semana naquele emprego, ele vai apenas 2 ou 3 vezes. Ele mantém o emprego, mas com menor frequência. Então ele acabou tomando um caminho alternativo, certo? Então veja, aceitar, primeiro você pode não aceitar a sugestão, você pode aceitar você pode não pedir a sugestão, você pode pedir e não aceitar, e você pode pedir e aceitar de um modo diferente. Tá? Esses são os 3 níveis da síndrome de Cassandra. A gente pode dizer que é o lacrado, que é o abstraído e o divergente. Tá? Então são os 3 níveis. Então você pode não pedir, você pode pedir e não aceitar, e você pode pedir, aceitar, mas aplicar de um modo diferente. Bom, quando que a síndrome de Cassandra não ocorre? Bom, quando você pede orientação, quando você aceita essa orientação e quando você aplica essa orientação. Então você não teria daí a síndrome de Cassandra. Veja, existe um elemento muito importante, um elemento psicológico subjacente a essa síndrome.
tá? E que os abstêmios mais novos, até 2 ou 3 anos de abstinência, trazem lá da adicção ainda, que é orgulho, arrogância e teimosia. E esses elementos, esse orgulho, quando ele se projeta na vida abstêmia, então a pessoa teve lá 20 anos de adicção, aí ela começou a sua vida abstêmia, ela está ali com 1, 2, 3 anos de abstinência. Aquele orgulho lá da adicção, ele ainda se projeta sobre essa vida abstêmia. E esse orgulho é o que dificulta a aceitação de certas recomendações, né? O exemplo mais comum que a gente tem é a técnica do evite e do procure. Então se recomenda que o abstêmio no início da sua jornada evite determinadas exposições, evite pessoas, hábitos e lugares da ativa, né? A técnica diz isso. E os abstêmios mais experientes explicam isso várias vezes, dão exemplos, citam casos, aplicam isso na vida prática, mas o abstêmio mais novato, por ser um pouco mais orgulhoso e teimoso, ele normalmente não acata essas sugestões, essas recomendações, né? E isso ocorre por causa do orgulho, da arrogância, da teimosia, que vem lá da dicção e ainda se projetam, né, durante o início, principalmente, da abstinência, né? Dificultando sobremaneira a permanência dessa pessoa num processo de abstinência, numa vida abstêmia, na sobriedade, né, como queiram chamar. Como é que a gente consegue combater, evitar essa síndrome de Cassandra? Através de lucidez, da técnica da mente aberta, do triângulo da recuperação, né, honestidade, boa vontade e mente aberta. Essa triangulação, essas técnicas, elas conseguem fazer com que o abstêmio comece a aceitar certas recomendações, comece a identificar certas limitações para poder seguir com a sua jornada, né? Eu percebo bastante que o lastro abstêmio, ou seja, o maior tempo de abstinência, faz com que essa síndrome se manifeste poucas vezes. Então, a pessoa no início da jornada da abstinência, ela tem a manifestação dessa síndrome de uma forma muito intensa. Depois de 5, 10, 15, 20 anos, essa síndrome tende a se manifestar de uma forma mais discreta, ocorre de uma maneira mais isolada, né? Lembrando que esse tempo de abstinência, que o lastro abstêmio não é apenas o tempo de abstinência, mas é o tempo de abstinência aplicando as técnicas corretas, né? Então, evitando pessoas, hábitos, lugares da ativa, aplicando o soprojo, evita o primeiro gole, a primeira dose, vá com calma, mas vá, e por aí vai, né? Todas essas técnicas, tá? Então, se você tem 5, 10, 15 anos de vida abstêmia aplicando essas técnicas, a síndrome de Cassandra tende a diminuir e o seu impacto, né, sobre essa vida abstêmia, tá? Bom, era esse o contexto que eu queria apresentar, a história da Cassandra, né, que é alguém mais experiente, que te explica o que você pode fazer, te aponta certas soluções, você as ignora totalmente, né? Você pode até não pedir orientação, você pode pedir ignorar totalmente, você pode pedir entender as orientações e aplicar de um modo diverso. São os 3 níveis que a gente tem, né? Da lacrada, abstraída e da divergente, né? Os níveis da síndrome de Cassandra. E se você pede orientação, aceita a orientação e aplica a orientação conforme foi recomendada, normalmente você não tem essa síndrome de Cassandra, tá? Bom, só para terminar o vídeo, lembrando que para que a orientação, a recomendação lhe sejam dadas, é preciso que você forneça dados. Então, se você tiver um padrinho, uma madrinha, alguém que saiba mais sobre a sua vida pessoal, sobre a sua rotina diária, sobre o seu dia a dia, alguém que tenha, de certa forma, um contato maior com você, essa pessoa tem mais dados para poder dar essa recomendação, né? Então, essa sugestão. Então, sempre forneça dados para o seu padrinho, para a sua madrinha, para o psicólogo, para o psiquiatra, para esses interlocutores de sobriedade, que são as pessoas que podem lhe orientar nas tomadas de decisão para que você corra menos riscos, tá? Principalmente para quem está iniciando a jornada abstêmia, tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima.